Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. E o título da mensagem é: qual o esforço que se faz para receber uma oração? Qual é o esforço que nós fazemos, que você pode fazer para receber uma oração? O que ela fez? Recebeu oração. Ela buscou, ou seja, lutou por aquilo que ela tinha desejo na vida dela de ter esse bebê. Em cima desse testemunho eu quero ler 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1 em diante, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Então, um texto maravilhoso, algo que humanamente aqui era impossível, né, de se reverter, como a gente ouviu esse testemunho também aos olhos humanos, algo que talvez era mais provável que essa criança nascesse morta ou com várias síndromes, mas, e aqui como nesse contexto aqui, a lepra era como um sinônimo de morte, ou seja, né, dificilmente uma pessoa ela seria curada naqueles dias,
E não só de morte, mas também que precedia muito sofrimento. Uma pessoa com lepra naqueles dias, então ela vai perdendo os membros, ou seja, do corpo, né? Vai perdendo várias partes do corpo, ela era isolada da sociedade, ela não poderia ficar junto às pessoas, né? Você lembra no Novo Testamento, Jesus lá deixando bem claro, os leprosos tinham que gritar de longe, né? Leproso e tal, ele era separado da sociedade. E aqui, então, onde na vida desse homem, né, tudo parecia estar caminhando para o fim. Uma vida preciosa, então, se manifesta. Uma vida preciosa se manifesta. Quem? O testemunho de alguém insignificante para o comandante, ou seja, era uma menina, era uma escrava. E Naamã, então, ele recebe a palavra e ele vai informar ao seu senhor, ou seja, e ele manda uma carta, então, para o rei de Israel, para que ele pudesse receber, então, Naamã. Então, Israel, aqui a Síria, eram inimigos, você vai ler o contexto. O rei autoriza a ida deles, conforme diz a palavra, com uma carga muito valiosa de ouro, muito valiosa de roupas ali, para se encontrar com o rei. E chegaram até Eliseu, e aí o profeta, né, e o profeta que falaram, então, a menina. E Eliseu manda então uma mensagem para o comandante que ele se lavasse no rio 7 vezes. E Naamã, conforme diz a Bíblia, ele ficou irado com o profeta. Primeiro porque o profeta nem foi recebê-lo, ou seja, né, quando o profeta soube e ele chegou, pararam a carruagem, pararam lá a comitiva, ele simplesmente manda um recado. Eliseu não foi lá cumprimentar, Eliseu não saiu da casa dele, do lugar que ele estava para receber aquela pessoa, mas ele simplesmente disse: vá e faça isso, né, receba isso para você. E aí, em segundo lugar, Eliseu ter falado para ele se ir lavar 7 vezes no Rio Jordão. O Jordão aqui para ele é como se fosse talvez o nosso Itajaí-Açu aqui, ou seja, né, contaminado, enfim, algumas coisas que ele não se agradava daquele rio. E ele deixa bem claro, então Naamã, ele fica irado, ele decide ir embora, até que os servos dele chamam a atenção dele dizendo: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele pede apenas que se lave e será purificado. Ou seja, a missão, ou seja, aquilo que Naamã precisava fazer é simplesmente mergulhar no rio 7 vezes e ele sairia dali curado, ou seja, a lepra, aquilo que estava matando ele, aquilo que era a condenação, em outras palavras, na vida dele, já não existiria mais. Era somente um mergulho, ou seja, 7 vezes mergulhando naquele rio, mais nada ele precisava fazer. E ele sai irado, ele sai cuspindo, em outras palavras, cuspindo fogo, ou seja, porque ele jamais queria se submeter a isso. E algo que a gente pode aprender aqui, que eu quero falar nessa noite, 2 pontos aqui. Primeiro ponto, para que esse milagre acontecesse. Primeiro ponto, ouça isso, o poder de um testemunho. Diga comigo, o poder de um testemunho. 2 Reis 5, versículo 2 ao 4, diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. A gente precisa entender um pouco desse contexto, quem não conhece, né, um pouco desse contexto. Essa menina aqui, então ela estava como que escrava na casa de Naamã. Ela se tornou uma pessoa, ou seja, uma menina escrava. A família dela havia sido morta, família, pais, a Bíblia não fala muito os detalhes, mas irmãos, provavelmente, mãe, pai, foram mortos, nada mais, nada menos, por esse general, ou seja, Naamã e as suas tropas. Ou seja, eles invadiram lá, mataram aquelas pessoas, invadiram, tomaram posse dos bens e levaram essa menina agora como escrava. Pouparam a vida dela e levaram ela para trabalhar na casa dele. Preste atenção no cenário. E essa menina, ela poderia estar de luto pela perda da sua família, que era uma coisa normal, ela estar ali sofrendo, estar de luto, afinal de contas, ela ficou sozinha.
e ficou numa terra distante, numa terra que ela não conhecia, e numa casa que ela não tinha conhecimento. É isso que a Bíblia está falando. Mas mesmo sofrendo pela perda dos seus entes queridos, isto não a impediu de testemunhar do seu Deus. Veja, eu quero levar você uma viagem para dentro desse cenário que Deus falou comigo, ou seja, usando o testemunho da irmã, quando ela comenta do testemunho, Deus começa a falar a respeito dessa palavra aqui. Imagina, ela está, ou seja, de luto, poderia estar chorando, poderia estar se lamentando, mas a Bíblia deixa muito claro que nada disso, nada daquilo que ela viveu, daquilo que ela experimentou, daquilo que ela vivenciou, nada impediu essa menina de dar um testemunho. De dar um testemunho de quem? Do seu Deus, do nosso Deus. Meus irmãos, quantas pessoas hoje que por muito menos do que essa menina não abrem a boca para nada para glorificar a Deus? Irmãos, né? Porque uma pessoa que não tem Cristo, ela não é primeiramente filha, ou seja, não é filho de Deus. Ela não tem o que testemunhar a respeito de Deus, porque ela não conhece a Deus, ela não conhece Jesus Cristo. Então, quantas pessoas que por muito menos do que essa menina não abrem a boca por nada para glorificar a Deus? Irmãos, por bem menos, não testemunham do que Jesus fez na vida dela. Vivem como que pessoas chateadas com Deus. Pessoas chateadas, uns por não terem recebido uma promoção no trabalho. Você sabe que muitas pessoas, ela por não receber uma promoção, ela fica chateada com Deus, ou seja, porque na mente dela, aquela vaga, aquela promoção deveria ser dela. Outros, por não terem alcançado a meta de vendas do mês. Outros, por não terem sido aprovados num concurso. E tem aqueles que, porque o carro quebrou, teve que gastar, ou um aparelho eletrodoméstico que queimou. E tem aqueles que, porque outra pessoa conseguiu a vaga que ela estava esperando. Ou tem aqueles também que, porque perderam o seu animalzinho de estimação. Faleceu, morreu o cachorrinho, morreu o gatinho, sei lá, o animalzinho dela, o peixinho. E essa pessoa se torna, ou seja, uma pessoa chateada com Deus. Ela não abre a boca, ou seja, para testemunhar, porque apesar de tudo, Deus permitiu que o animal morresse. E outras pessoas, por bem menos, por ter ficado desempregada. E essa menina talvez tivesse, ou não tivesse nenhuma pessoa leprosa na sua casa, mas ela sabia que Deus poderia curar. A Bíblia não fala que ela tinha alguém na família com essa doença incurável. A Bíblia não fala que ela vivenciou, ou seja, aquilo na família dela. Mas ela conhecia o poder de Deus que habitava na vida dela. E muitos podem até pensar, mas qual o problema, pastor, de eu não me manifestar, de eu não testemunhar o que Deus fez na minha vida? Qual o problema? O problema é que, infelizmente, tem muitas pessoas que, por não abrir a sua boca, permitem que pessoas preciosas morram do seu lado. Pessoas preciosas estão ali doentes do seu lado, e ela, por não abrir a boca para falar do Deus que ela serve, aquela pessoa continua doente e pode essa doença levar à morte. E depois ela simplesmente se lamenta. Depois talvez ela seja a primeira a postar lá no Instagram, no Face, botar lá o de luto, ou seja, sendo que ela poderia ser o canal para salvar aquela vida ali do lado. Esse é o problema. Esse é o problema de muitas vezes nós não abrirmos a nossa boca e falar daquilo que Deus fez na nossa vida. Muitos trabalham ali, lado a lado, estudam lado a lado, trocam mensagens no WhatsApp, estão sempre trocando uma mensagem, mas nunca se manifesta, ou seja, nunca manifesta o amor de Deus da vida dela a favor daquela pessoa. Esse é o problema. Trabalham, ou seja, mas não manifestam quem elas são em Cristo Jesus. E simplesmente porque se acham que estão chateadas com Deus, com situações que não estão de acordo com a sua vontade, ou simplesmente porque não se importam com a dor do outro, não se importam.
Veja essa menina, quando ela soube do general, ou seja, daquele que matou os seus pais, que ajudou, que permitiu a matança da sua família, mas quando ela ouve dessa lepra, quando ela ouve dessa situação do general, ela não perde tempo, ela já abre a boca e deixa um recado. Se ele conhecesse o profeta de Israel, ele seria curado. Veja que cenário, imagina essa menina, seus pais uma vez mais mortos, ela perde tudo, sua pátria, seus familiares, amigos, e agora como escrava. Então ela teria muitas razões para estar em depressão. Ela teria muitas razões para estar lá depressiva, amargurada, ou seja, chateada com Deus. Se é que tem como ficar chateado, mas enfim, né? Pessoas que elas imaginam que estão, na verdade, né? E veja, não foi isso que ela fez, essa menina. Ela fez o mesmo que mudou a história de Jó. Ela se move em direção àquele que poderia ser o seu inimigo. Jó, você conhece, ele teve a sua história mudada quando ele ora pelos seus inimigos. Quando ele começa a orar pelos inimigos, a história de Jó, ela muda, ou seja, o cenário que Jó estava vivendo de luta, de dificuldade, pela perda dos seus filhos, pela perda daquilo que ele tinha, mudou. Ela fez aquilo que Jesus, ele ensina no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus 5, versículo 43 em diante, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito. O que ele está dizendo? Onde foi dito? Na lei. Ou seja, na lei era assim: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então a lei falava, ele deixa bem claro, por isso que vocês ouviram o que foi dito. Quer dizer o quê? Na lei funciona dessa forma: ama o próximo, odeie o seu inimigo. Mas Jesus continua: mas eu digo, ame. Agora Jesus falando, ou seja, um tempo novo chegou, a graça chegou, a nova aliança vai ser instalada. Ame os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol, o seu sol, sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso. Publicanos, pessoas que não creem em Deus naquele cenário. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, aqueles que não creem em Deus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Então, essa menina, ela já estava fazendo aquilo que Jesus, ele ensina aos discípulos, ele ensina a igreja. Ela já estava praticando isso que Jesus está ensinando aqui assim: ore, abençoe. Quem? Aqueles que vos perseguem. Cumprimente, ou seja, enfim, e outra está dizendo bem claro, porque se vocês fazem somente para aqueles que fazem o bem para vocês, qual é a diferença de uma pessoa que não crê em Deus? É o mesmo. Pessoas que não creem em Deus, pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que destroem, elas cumprimentam pessoas que não cumprimentam ela. Elas abraçam pessoas. Então Jesus está deixando bem claro: se vocês agem dessa forma, qual é a diferença? Qual a diferença que vocês têm para a pessoa do mundo? E ele deixa bem claro: sejam perfeitos como é perfeito é o Pai Celestial de vocês. Perfeitos é possível, pastor? Humanamente, no nosso esforço próprio, jamais. Mas o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2, versículo de número 10, ele diz assim: e por estarem nele, por estarem em quem? Em Cristo. Por estarmos em Cristo, por estarmos em Jesus Cristo, que é o cabeça é autoridade, de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, quer dizer, vocês receberam aquilo que vocês precisavam receber, por estar em Cristo, por estar em Jesus Cristo, que é o cabeça, né? Na minha versão aqui, que é a Almeida Revista Atualizada, diz assim: também nele, Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Depois o apóstolo Paulo, falando da importância para a igreja,
em Efésios capítulo 4, versículo 12, ele fala da importância dos 5 ministérios, e que diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Novamente, na outra versão diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esta é a vontade de Deus, que nós, como igreja, embaixadores de Deus, cresçamos em graça e conhecimento para sermos aperfeiçoados. Então, quando Jesus deixa bem claro: sede perfeitos como o Pai de vocês é perfeito, ou seja, como Deus ele é perfeito, ele está deixando bem claro, por nós estarmos em Cristo, primeiramente, por nós estarmos em Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados. E depois ele deixa bem claro, quando ele dá os 5 ministérios para a igreja, ele permite os 5 ministérios com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então essa é a vontade de Deus. Então a gente precisa mais e mais ser aperfeiçoado para o desempenho do nosso serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós falamos aqui, nós precisamos, quer dizer o quê? Que nós estamos aqui ainda para desempenhar o nosso serviço. Então ninguém é salvo, está sendo salvo e será salvo para viver uma vida acomodada, para viver uma vida de braços cruzados. Ou seja, ninguém é salvo hoje na face da terra com o propósito dele ficar de braços cruzados. Ninguém será salvo, ou seja, para ser uma pessoa que vive de braços cruzados. Então é muito claro aqui, ele deixa bem claro, com vista ao aperfeiçoamento, para desempenhar o que? O nosso serviço. Então nós estamos edificando o corpo de Cristo. Estamos aqui para edificar, por isso Jesus fala: então sede perfeitos, manifestem quem vocês são. Vocês estão em Cristo, ou seja, para aperfeiçoar, para serem instrumentos de transformação. Voltando a essa menina, ela ouve sobre o general. Ela não ficou diretamente, ou seja, não falou diretamente para ele, mas falou para a esposa do general. Então ela tinha entendimento que tinha uma solução para a vida desse homem. E ela não pensou: tomara que esse homem morresse, agora ele vai sentir a mão de Deus pesando sobre eles. Afinal de contas, ele foi um instrumento de Satanás. Ele foi lá, matou a minha família, ele foi lá, destruiu os meus sonhos, ele foi lá, arruinou com com aquela cidade. Talvez ela tenha pensado nisso: tomara que ele sofra muito, tomara que ele pague caro por aquilo que ele fez. Não, nada disso ela fez. Pelo contrário, ela não perde a oportunidade de evangelizar. Ela não perdeu a oportunidade de evangelizar, ela não perdeu a oportunidade de manifestar o amor de Deus através da sua vida. Ela manifestou aquilo que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, falou em 1 João 4, versículo 7 em diante, que diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele. Aqui a gente pode ver, ou seja, o que ela não pôde reter, essa menina, na vida, era o que Deus havia feito na vida dela. Não teve como ela reter. E a gente pode ver que Deus havia já manifestado amor na vida dela. Nós podemos ver o quanto é importante o testemunho de alguém que conhece o seu Deus. Quanto é importante. Nós aprendemos muito com essa menina e a mensagem dela foi muito simples. Não foi uma mensagem, ou seja, de grande impacto, foi uma mensagem muito simples. Porque às vezes as pessoas dizem: pastor, mas eu não tenho ainda aquela experiência, eu não sei me expressar muito bem, eu não sei preparar um sermão, eu não sei, ou seja, falar muito em público, eu tenho dificuldade. Meus irmãos, para falar do que Cristo fez, você não precisa de nada disso.
A mensagem dessa menina aqui foi muito curta, ou seja, a mensagem foi bem curta, ela não disse mais nada, o seu evangelho foi puro, foi simples, uma mensagem completa, e assim tem que ser a nossa, simples, direta e objetiva. Essa mensagem simples mudou a vida de uma família. Mensagem simples, pura, mas objetiva. Ela só falou isso: quisera o meu Senhor conhecesse o profeta que existe em Israel. Foi essa a mensagem dela. Mensagem, uma frasezinha, uma frase pequena. Mas essa forma que ela, ou seja, foi usada, uma mensagem simples, objetiva, mudou toda uma família. A Bíblia não conta todos os detalhes, mas provavelmente aquela família, todos que estavam em torno daquela família foram impactados por um evangelho, ou seja, curto e simples. Essa mensagem simples manifestou a glória de Deus. Essa mensagem simples libertou uma vida aprisionada do medo na sua saúde física e emocional. E o que eu aprendo aqui? Deus faz grandes coisas através de pequenas ações. Deus faz grandes coisas através de pequenas ações. Uma pequena ação. Um simples abrir o seu lábio e dizer: eu conheço um Deus que pode operar nessa vida. Eu conheço um Deus. Todos vocês agora já são testemunhas de um milagre. Esse bebê era para ter sido abortado, ele era para ter sido tirado. Não era para a gente dedicar ele, não era para a mãe estar se alegrando, não era para a família estar se alegrando, é para ele já estar só nos restos mortais sepultados. Então todos vocês já ouviram, ou seja, do quanto Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera na nossa vida. Qual é o poder que opera na nossa vida? Poder de abrir a boca, poder de simplesmente dizer: eu conheço um Deus. Eu conheço alguém que pode mudar esse cenário. Eu conheço um Deus que pode libertar essa vida do álcool, libertar essa vida das drogas, fazer um milagre nessa família. Eu conheço um Deus. Essa mensagem curta, você não precisa falar nenhum versículo, nenhum texto você precisa dizer, ou seja, mas simplesmente dizer: eu conheço um Deus que pode. Esse foi o evangelho que ela pregou. O segundo e último ponto: não é do meu jeito. Diga comigo: não é do meu jeito. Então Naamã, ele estava condenado à morte. Imagina uma pessoa condenada à morte. Muitos sofrimentos. Usando o exemplo de Naamã, o Espírito Santo falando agora, só lembrando, todos nós estávamos condenados à morte. E uma morte não física, morte eterna, ou seja, passar a eternidade no lago de fogo, onde o bicho não morre, ou seja, onde o sofrimento não termina nunca, ou seja, nunca vai terminar. Então todos nós, não tem um ser humano nessa terra que não está condenado, ou não estava condenado a passar, ou seja, ter a morte eterna, a segunda morte, pois a morte física ele vai ressuscitar para receber a sua sentença para a morte eterna. Todos nós. E Naamã estava condenado à morte, morte física, morte eterna poderia ser também. 2 Reis 5, versículo 10 em diante, diz o texto: e Eliseu enviou o mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, porque não era Deus de Naamã, era o Deus da menina, o Deus de Eliseu, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, cuspindo fogo. Diz, bem claro, é que assim ele saiu, E o profeta, então, primeiramente diz o texto aqui, ficou irado por causa do seu orgulho. Sendo general, ele tinha uma carta do rei, ou seja, trazendo muita riqueza, e o profeta nem lhe sai para recebê-lo. Agora, o que ele teria a perder com a proposta do profeta? Pergunta que eu faço: qual era a perda?
O que ele deixaria de ganhar? O que ele perderia? Ele já fez uma viagem, saiu da sua casa leproso, se apresentou diante do rei leproso, chegou até o profeta leproso. A Bíblia não diz, posso fazer uma pesquisa de quanto tempo eles levaram nessa caminhada, mas ele já está diante do profeta, o profeta dá uma direção para ele e ele não aceita aquilo, ele fica irado. Qual a dificuldade, né? O que ele teria a perder com a proposta do profeta? Nada. Então ele já estava indo ao encontro do profeta pelo testemunho da menina. A palavra era que ele seria curado. E como que ia acontecer? Porque ele não tinha conhecimento. Na mente dele, como ele falou, pensei que o profeta ia se apresentar diante de mim, ia vir aqui agora fazer um ritual, né, para o seu Deus, ia invocar o seu Deus, ia colocar as suas mãos onde eu estou leproso e eu ficaria curado. Na mente dele era isso. Mas o texto deixa bem claro. Eliseu manda mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele pensa, 7 vezes nesse rio poluído, sabe de uma coisa, eu vou ir embora. Aí os servos que eram amigos da menina e provavelmente, né, o tinham por estima, falam, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria. Veja que aquelas pessoas estavam em volta dele deixando bem claro, se o profeta tivesse pedido algo difícil, algo que custasse caro, o Senhor não iria fazer? Quanto mais esse pedido tão simples, tão simples. Então o que a gente aprende aqui é que, muito importante para a nossa vida, Deus age e sempre vai agir de acordo com a vontade dEle. O que nós vamos aqui, Deus sempre, meus irmãos, preste atenção, Ele sempre vai se mover dentro da vontade dEle. Não é a nossa vontade, não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade dEle. E a questão não era que Naamã tinha problema com a água, mas ele queria o quê? Que fosse do jeito dele. Por isso o segundo tópico não é do meu jeito. Então o Naamã não tinha problema com a água, o problema é que queria que fosse do jeito dele. Queria que fosse de acordo com o jeito dele, ou seja, nos rios que ele conhecia. Abana e Farpar eram símbolos do quê? Do seu racismo. Era um símbolo do seu nacionalismo e da sua soberba. Então ele disse que os rios da Síria eram melhores do que o de Israel. O que eu reconheço nesse texto aqui, meus irmãos, quantas pessoas que se sujeitam a situações extremas e muitas humilhantes. Quantas pessoas em degradação e tudo para alcançar uma cura, um milagre, uma solução no seu casamento, na sua empresa, pessoas pagam caro para receber algo incerto, pois não sabem se vai dar certo. Se você ouve testemunhos aí fora de pessoas que foram alcançadas, e elas contam, principalmente pessoas que serviam muito o reino das trevas, elas comentam quanto que elas se humilhavam, quanto que elas viviam, pagavam, ou seja, fortunas para alcançar algo incerto na vida delas. A gente vê nos nossos dias que pessoas passam receitas e mais receitas, e as pessoas vão atrás daquelas receitas, ou seja, que alguém um dia falou, que alguém um dia fez, e muitas pagam caro, muitas se humilham, muitas ficam depravadas, ou seja, por seguirem aqueles conselhos. Que na mente delas seja algo difícil. E quando se pede algo tão simples, muitas pessoas, não, mas eu acho que não é bem assim. Mas se eu fizer esse trajeto, se eu for viajar quilômetros e quilômetros e pagar um preço alto, aí eu sei que eu vou ter uma recompensa. E as pessoas acabam se frustrando cada vez mais. Pessoas que se sujeitaram a tanta humilhação, pedidos sem uma direção de Deus, acabam morrendo ou a sua situação fica pior ainda. Por isso o título da mensagem, qual o esforço que se faz para receber uma oração? Qual o esforço, irmã Jennifer, foi para receber uma oração? Qual o esforço? Pergunta que eu faço, qual é o esforço que nós temos para receber, ou seja, simplesmente eu preciso de uma oração? Qual o preço que a Jennifer pagou? Quantos nós cobramos?
Não foi uns 10 mil para a gente orar, uma oração forte. Não, uma oração forte, um jejum forte. Passei horas de madrugada lá orando, não foi isso? Não pagou nada. Nada. Por quê? É assim que Deus age. Mas quantos que pagam fortunas atrás de promessas e nunca recebem e ficam piores do que foram antes? Qual é o preço, ou seja, qual o esforço que se faz para receber uma oração? Quanto me custa para receber ou até mesmo para fazer uma oração? Qual o preço que essa mãe pagou para o seu bebê ter hoje um bebê saudável, vivo nos seus braços? Quanto custou essa oração? Qual foi o esforço para receber um milagre? O milagre, ou seja, o esforço foi levantar dessa cadeira e vir aqui, ora pelo meu bebê, ora pela minha gravidez. Esse foi o esforço, esse foi o preço. O preço de levantar da cadeira, o preço de levantar uma mão, o preço de sair do seu lugar, o preço de reconhecer, eu preciso de uma ajuda. Esse é o preço. Esse é o preço, ou seja, qual o preço, qual o valor, pastor? Humanamente ou monetariamente, nada. Mas pessoas a gente ouve constantemente, cada semana mais, às vezes a gente fica frustrado, porque a pessoa está sofrendo, porque a pessoa está lá pagando um preço caro, mas a gente pergunta, já foi orado? Não, ainda não. O que custa uma oração? Meus irmãos, o que custa uma oração? Final de semana não era para ter temporal, não era para acabar com regiões de Santa Catarina, e Paraná, e não sei mais aonde, e não sei mais aonde. E nada. Mas por que pastor, erraram na meteorologia? Não, porque tem gente que ora. Qual é o preço de uma oração? O preço é levantar muitas vezes o bumbum da cadeira, é levantar da cama, abrir o seu lábio e orar. Esse é o preço. Qual o preço de uma oração? Qual o preço de um milagre? Qual o custo desse milagre? O custo foi de rejeitar um diagnóstico humano e crer numa palavra. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O mesmo Espírito, o mesmo Espírito. O próprio Espírito, ele testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Qual o preço, pastor? Crer na palavra. Isaías já foi lido antes, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curado. Crer numa palavra, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Os meninos falaram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. O profeta pediu algo difícil? Não. O problema de Naamã é o problema de muitos dos nossos dias. Na minha casa precisa ser do meu jeito. O meu casamento é do meu jeito. A esposa é do jeito dela, o marido é do jeito dele. Esse é o problema. Problema na vida conjugal, se não é do jeito, no grupo familiar precisa ser do meu jeito. Relacionamentos no trabalho ou na escola precisa ser do meu jeito. Precisa ser do meu jeito, deve ser como eu penso, precisa ser como eu fui ensinado, como eu imagino. Abraão, ele tinha uma promessa, que seria de acordo do jeito de Deus. O pastor André pregou domingo passado,
mas ele só fala, ou seja, falou da promessa que se cumpriu mesmo depois de 25 anos. Mas só que se você for ler o contexto, quando se passaram 15 anos, se eu não me engano, ali, 15, um pouco menos ali, Abraão, né, chega para Sara, e Sara conversa, ó, pega a nossa concubina e vai ter o filho, ou seja, e aí você conhece a história, nasce Ismael. Então Ismael nasceu do jeito ou seja, da carne, do jeito da alma, do jeito de Abrão. Abrão foi dar uma mão para Deus, ou seja, então já que Sara, minha mulher, não fica grávida, então a concubina, ela engravida. Você não pode esquecer que Ismael significa dor de cabeça, ou seja, sempre que eu quero fazer algo do meu jeito, dor de cabeça. Ismael vai nascer, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Não, pastor, lá em casa vai ser do meu jeito, então se prepare para dor de cabeça. Ou seja, não existe do meu jeito, não existe como eu penso, existe conforme a vontade de Deus. A vontade era o filho da promessa, não era do esforço próprio. E Ismael, o resultado até hoje, essas guerras, até hoje o povo árabe, até hoje, ou seja, aquilo que você vê aí fora é resultado dessa ação do esforço próprio. Então, sempre que você quer fazer algo do seu jeito, se prepare para a dor de cabeça. É o que a gente pode ver na palavra. Então a gente tem que aprender, ou seja, a fazer do jeito de Deus, conforme a vontade de Deus. Então, para a gente encerrar, Maria, ela pensou porque se ela falasse com Jesus sobre o problema da falta do vinho, logo ia resolver o problema. Aí Jesus diz, mulher, em outras palavras, não é do seu jeito, é do meu jeito. O meu tempo não chegou, ou seja, e aí passa-se um tempinho, aí Jesus ele faz o milagre, o primeiro milagre, ou seja, da transformação de água em vinho. Pedro disse para o mestre, se eu preciso for, eu vou morrer contigo. Jesus diz, não é do seu jeito. Antes que o galo cante, você negará 3 vezes. Eliseu não pede nada difícil, ele só pede para mergulhar 7 vezes. Não poderia ser 5? Não poderia ser 6? Não poderia ser só um mergulho? Poderia. Um mergulho. 5 vezes, 4, mas Deus falou 7. Por que 7, pastor? 7, nesse caso, é a direção de Deus. Jordão fala de descer, se arrepender. Naamã precisava descer, deixar o orgulho, deixar a soberba. Então, é do jeito de Deus e não do nosso. Jesus fala ao cego, vá e lave-se no tanque de Siloé. E era aquele tanque, não era outro. Jesus simplesmente poderia tocar nos olhos dele e dizer, seja livre dessa cegueira. Mas ele diz, vai lá no tanque. Por quê? O cego poderia questionar, mas o cara já é cego, já está tantos anos. O que custa simplesmente obedecer? É do jeito de Jesus. É do jeito de Deus. Outros exemplos claros, né, para a manifestação de milagres, mas sempre foi do jeito de Deus e não de quem receberia o milagre. Então a palavra para nós nessa noite, quanto custa, ou seja, o valor de uma oração? O poder de darmos um testemunho e saber que não é do nosso jeito. Então eu quero deixar essa mensagem para a igreja, porque com certeza nessa semana muitas vidas vão ser salvas, muitas pessoas vão ser curadas, muitas pessoas vão conhecer o nosso Deus, ou seja, o meu Deus, o seu Deus, e é através de uma mensagem simples, é abrir a sua boca e testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, você pode aplaudir a Deus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você
quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.